Você conhece os sinais de alerta que podem indicar uma possível doença de Parkinson? Eu sou a doutora Patrícia Aguiar, neurologista e neurocientista, e nesse vídeo eu vou explicar sobre os sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum na população mundial. Ela só perde para a doença de Alzheimer. Muito embora a gente possa ter pessoas com Parkinson de início precoce, abaixo dos 40 anos de idade, a faixa etária mais comum de início na doença é ali por volta da sexta década de vida. Pessoas ali entre seus 60 e 70 anos, mas a gente pode ter um início mais tardio e também um início mais precoce. Hoje a gente sabe que a doença de Parkinson é a doença neurodegenerativa que cresce no mundo todo de forma mais acelerada. A gente ainda não entende bem o motivo disso. A gente sabe que o envelhecimento é o maior fator de risco para a doença de Parkinson. A nossa população ela tem uma sobrevida mais longa quando comparada a décadas lá atrás, mas a gente acha que talvez fatores ambientais também estejam contribuindo para esse crescimento acelerado dessa doença neurodegenerativa. Uma das coisas que mais contribuem para a doença é a perda dos neurônios dopaminérgicos. Eles ficam numa região do cérebro chamada substância negra. Ela recebe esse nome porque esses neurônios são ricos em melanina e eles são mais escuros. Então a gente vê uma faixa escura ali na região do mesencéfalo, que a gente chama de substância negra. E a perda desses neurônios dopaminérgicos leva a uma diminuição na produção de dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor muito importante para várias funções motoras, ela que controla toda a circuitaria motora, a parte de humor, comportamental também. Então, por isso que os sintomas motores são muito impactantes, são os que mais chamam a atenção na doença de Parkinson em decorrência dessa perda. A gente sabe que não é a única perda que a gente tem, mas é a que dá os principais sintomas. Aqui nessa figura, por exemplo, nessa imagem, vocês podem ver essa região da substância negra no mesencéfalo, de uma pessoa sem doença de Parkinson. Então a gente vê esses neurônios aí nessa faixa mais escura, que a gente chama de substância negra, e o mesencéfalo de uma pessoa com doença de Parkinson, em que a gente vê uma palidez nessa área, em decorrência da perda desses neurônios dopaminérgicos. Agora uma curiosidade, você sabia que a doença de Parkinson recebeu esse nome em homenagem ao médico inglês James Parkinson? Em 1817, o James Parkinson ele fez uma das descrições mais detalhadas da doença. Na época, muito embora esses sintomas já fossem conhecidos desde a antiguidade, a doença não tinha esse nome, chamava-se paralisia agitante. E ele fez um relato muito detalhado, descrevendo a forma das pessoas caminharem, a postura, as formas tremulantes. Então, anos depois, a doença recebeu esse nome em homenagem a ele. O mais curioso é que nenhum desses pacientes era paciente do James Parkinson. Ele era muito observador, ele ficava ali na janela do consultório dele nas ruas de Londres, ele via o vai e vem das pessoas, via algumas pessoas andando ali com marcha com passos curtos, tronco encurvado, tremulante, e descia lá para conversar com essas pessoas, investigar como que era o dia a dia delas, e a partir daí ele descreveu todos esses relatos. Isso mostra a importância do bom olho clínico, porque até hoje o diagnóstico da doença de Parkinson é feito com a boa história e o exame físico. Não existe nenhum exame complementar, não existe exame de sangue, não existe exame de imagem que a gente utiliza de rotina na prática clínica que possa dar o diagnóstico. O diagnóstico que a gente faz em vida é clínico. Da importância de procurar um médico especializado para que possa tirar uma boa história e fazer um exame físico correto para chegar a um diagnóstico de forma precoce. Bom, agora a gente vai começar a falar dos sintomas da doença, começando pelos sintomas motores, que são os mais impactantes de forma geral. O principal sintoma da doença de Parkinson e o sintoma obrigatório, ao contrário do que muita gente pensa, não é o tremor, e sim a bradicinesia. E o que é a bradicinesia? É uma diminuição na velocidade e na amplitude do movimento. Como é que ela se caracteriza? Essa pessoa começa a ficar mais lenta para várias atividades, desde uma lentidão para marcha, ela começa a ter uma diminuição da velocidade para pequenas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, cortar um alimento vai ser mais lento, fazer a barba de forma mais lenta, ela vai se vestir de forma mais lenta também.
Os movimentos também são mais contidos, a pessoa às vezes tem uma tendência a ficar com uma postura, um tronco mais fletido, uma postura mais contida também, né? Os movimentos têm uma diminuição da amplitude. Então, a bradicinesia é o sintoma obrigatório na doença de Parkinson. E ela tem que vir acompanhada de pelo menos um desses outros sintomas motores. Tremor em repouso. O tremor na doença de Parkinson costuma acontecer quando o braço, a perna, eles estão relaxados. Ele é assimétrico, começa de um lado do corpo e depois pode ir para o outro lado. Assim como todos os sintomas motores do Parkinson são assimétricos. É comum a gente ver o acometimento primeiro de um lado do corpo e depois do outro. Mas é um tremor assim de grande amplitude e a gente diz que é baixa frequência, a gente consegue contar em 1 minuto se a gente ficar olhando a mão do paciente, a gente consegue contar quantas oscilações por minuto. E muita gente às vezes dá o nome de tremor em contar dinheiro, porque às vezes o paciente tem esse movimento como se estivesse contando dinheiro. E o curioso é que quando essa pessoa faz uma ação, ou seja, ela tem uma contração muscular sustentada, o tremor diminui. Então, se a pessoa estava lá com o braço relaxado tremendo, se ela estica o braço, o tremor diminui bastante, tá? Pode às vezes até desaparecer. Mais uma vez, reforçando que tremor não é um sintoma obrigatório. Existem pessoas com doença de Parkinson que não tremem. Então, por isso que a gente não pode excluir o diagnóstico se a pessoa não tem tremor. Outro sintoma motor é a alteração do tônus muscular, que a gente chama de rigidez em roda denteada. Por que tem esse nome? Porque quando a gente está mobilizando o braço, a perna da pessoa, o punho, a gente sente uma resistência, mas é diferente daquilo que a gente chama de espasticidade. A gente tem uma dificuldade maior de mobilizar, mas essa dificuldade ela vai cedendo aos poucos, tá? Então a gente tem a sensação de que está mexendo numa engrenagem, como se você estivesse mexendo numa roda denteada, então você sente na sua mão esse movimento, muitas vezes é até visível. E a rigidez em roda denteada, acompanhada de bradicinesia, ela pode ser suficiente para a gente dar o diagnóstico de parkinsonismo. E o outro sintoma motor importante é a alteração do equilíbrio postural. Normalmente, ela não é vista nos primeiros anos da doença, a pessoa às vezes está até com uma marcha relativamente estável, ágil, mas na fase moderada ou avançada, ela pode ter uma tendência a perder o equilíbrio mais facilmente, até mesmo uma tendência a quedas. Na prática clínica, como é que a gente avalia o equilíbrio postural? A gente faz um teste chamado de pull test, em que a gente dá um puxão na pessoa, obviamente essa manobra é feita com toda a segurança para que ninguém caia, e a gente observa se a pessoa é capaz de ficar estável, né, paradinha no lugar, ou se ela dá poucos passos para trás, ou se ela dá muitos passos para trás, ou se sequer ela consegue manter o equilíbrio e a gente precisa segurar. Então, esses são os 4 sinais cardinais da doença de Parkinson. Bradicinesia, que tem que ser acompanhada por um desses outros sintomas, que é o tremor em repouso, ou a rigidez em roda denteada, ou alteração do equilíbrio postural, e a pessoa pode ter uma combinação de todos eles em maior ou menor grau. Ainda entre os sintomas motores, a gente tem alguns que podem ser mais ou menos comuns. A perda da expressão facial, a hipomimia facial, a pessoa pisca menos, fica com a boca entreaberta, é muito comum na doença de Parkinson, e às vezes a pessoa tem aquele ar tristonho sem nem estar triste. E muitas vezes isso até é confundido com depressão, né? A pessoa deixa de fazer o diagnóstico porque é aquela pessoa que está andando mais devagar, às vezes aquele tronco encurvado, que é muito comum essa postura do tronco encurvado, pessoa um pouco mais lenta e aquele rosto tristonho, e isso muitas vezes é diagnosticado como depressão e por falta de um exame físico bem feito deixam de fazer o diagnóstico de doença de Parkinson. O congelamento da marcha, ou freezing da marcha, freezing, né, que vem do termo em inglês, também pode ser um sintoma comum na doença de Parkinson, não tanto no começo, nos primeiros anos, mas na fase mais moderada a avançada. A dopamina, ela controla essa circuitaria motora e controla o automatismo dos nossos movimentos. Por exemplo, quando a gente vai andar, a gente não precisa ficar pensando, vou colocar a perna direita, a perna esquerda, né? O movimento sai automático. Mas com a falha nessa circuitaria, os movimentos automáticos também falham e a marcha é um desses movimentos que falha. Então a pessoa está andando, de repente, né, o cérebro dá a ordem, mas o corpo não vai e ela hesita a passar. Ela estava com a passada, de repente ela para, fica hesitante, às vezes pode até perder o equilíbrio e cair. Isso a gente dá o nome de congelamento de marcha.
Existem várias estratégias para a gente tratar o congelamento de marcha, né, desde ajuste da medicação e também fisioterapia. Um outro sintoma também, muito embora a gente hoje escreva menos, né, com lápis, caneta e papel, é a micrografia. Como que isso se caracteriza? A pessoa começa a escrever com a letra com amplitude normal e a letra vai ficando pequenininha no decorrer da escrita. Então ela vai assinar o nome, começa bem com letra grande e a letra vai ficando pequenininha. A gente chama isso de micrografia e também é muito comum a gente ver em pessoas com doença de Parkinson. Lembrando que a história é muito importante para a gente entender qual que é a causa desses sintomas, porque esse conjunto de sinais e sintomas a gente chama de parkinsonismo, mas às vezes existem outras situações, outras condições que provocam parkinsonismo. Então, o uso de alguns medicamentos pode provocar, algumas outras doenças neurodegenerativas, por isso que é importante uma boa história e um bom exame físico para a gente saber se a gente está diante ou não da suspeita de uma doença de Parkinson. Muito embora os sintomas motores sejam os mais impactantes, os que mais chamam a atenção, e às vezes a pessoa só vai ao médico quando eles começam, existe uma série de sintomas não motores na doença de Parkinson, e o mais curioso é que alguns deles podem começar muitos anos antes de qualquer manifestação motora. A gente sabe que quando a doença começa, a pessoa já perdeu ali cerca de 75% dos neurônios dopaminérgicos. Então a doença pode começar muitos anos antes da primeira manifestação motora. E quais são esses sintomas motores? Um deles é a perda do olfato, que a gente chama de hiposmia, né, quando diminui o olfato, ou anosmia, quando a pessoa perde totalmente o olfato. É um sintoma muito comum na doença de Parkinson e pode começar muitos anos antes das manifestações motoras. Então, aquelas pessoas que não têm uma outra causa de perda de olfato, por exemplo, não tem uma rinite crônica, uma sinusite crônica, não é tabagista, precisa prestar atenção. Se está começando a perder o olfato, precisa procurar um médico para fazer uma investigação. Outro sintoma muito curioso que pode acontecer na doença de Parkinson é o chamado transtorno comportamental do sono REM, que é um distúrbio do sono. E o que vem a ser esse distúrbio? O sono REM é a fase do sono em que a gente sonha. Durante a fase dos sonhos, o sono REM, a gente não se mexe, o nosso corpo entra em atonia. As únicas coisas que se mexem são os olhos, a gente tem os movimentos oculares rápidos, por isso o nome REM, né, que vem de Rapid Eye Movements, e também a musculatura da respiração, obviamente, porque a gente não pode parar de respirar. Na doença de Parkinson, esse centro que controla a atonia também entra em neurodegeneração, e a gente pode ter movimentação durante os sonhos. O corpo deveria estar parado e começa a se movimentar. E como que isso se manifesta? Às vezes a pessoa pode bater em quem está ao lado, ela pode se levantar, ela pode cair da cama e se machucar. Não é incomum a gente ver pessoas se machucando durante o sono. Então isso precisa prestar atenção, tá? Não é esperado que a pessoa se movimente durante os sonhos. O transtorno comportamental do sono REM, ele é curioso porque ele pode começar 15, 20 anos da doença de Parkinson. Todo mundo que tem esse distúrbio vai ter doença de Parkinson? Nem todo mundo que tem um transtorno comportamental do sono REM vai ter doença de Parkinson. Mas a gente sabe que 80% das pessoas que têm esse distúrbio pode vir a ter doença de Parkinson ou algumas outras doenças neurodegenerativas. Então é alguma coisa que precisa prestar atenção. Hoje a gente ainda não tem um medicamento que evite o começo dos sintomas da doença, dos sintomas motores, nem evite a progressão, mas tem muita pesquisa sendo feita nessa área. Então, se a gente um dia vier a ter um remédio que consiga impedir a progressão da doença, pessoas que têm esse distúrbio do sono seriam os candidatos ideais para a gente começar a tratar, porque a gente conseguiria controlar o avanço da doença antes mesmo dela apresentar as manifestações motoras, que são as mais impactantes. Outro sintoma não motor muito comum é o intestino preso, a constipação ou obstipação intestinal. O nosso intestino também é altamente inervado, essa rede de neurônios também sofre neurodegeneração na doença de Parkinson e por isso o intestino começa a ficar mais lento. O trato gastrointestinal, o peristaltismo de forma geral é mais lento nas pessoas com doença de Parkinson. Então as pessoas às vezes ficam 3, 4, 5 dias sem evacuar. É um sintoma comum na doença e também precisa prestar atenção. E também pode começar anos antes das primeiras manifestações motoras. Ainda entre os sintomas não motores, a gente tem a depressão.
Depressão é uma condição muito prevalente na população mundial e não quer dizer que pessoas que têm depressão obrigatoriamente vão desenvolver doença de Parkinson. Mas a gente sabe que pessoas com Parkinson costumam ter depressão também e ela também pode começar antes dos sintomas motores. A gente ficava pensando, bom, a pessoa tem mais depressão, existe uma prevalência maior de depressão na doença de Parkinson pelas dificuldades que essas pessoas têm, as dificuldades motoras. Mas a gente sabe que isso, depois de décadas de estudos, a gente sabe que esses sintomas podem começar 2 até 5 anos antes das primeiras manifestações motoras. Então a depressão também faz parte do espectro dos sintomas não motores na doença de Parkinson. Bom, nesse vídeo a gente apresentou os principais sintomas motores e não motores, existem outros que a gente não comentou aqui, mas a gente mencionou os mais frequentes para que as pessoas possam se informar, na dúvida, procurar um especialista para fazer o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce muda muito a qualidade de vida, então é super importante, na suspeita, não demorar para procurar um médico. Se você achou esse conteúdo útil, não esqueça de dar o like, porque essa informação é levada para mais pessoas. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para a gente poder passar mais informações desse tipo para você.